Boa noite para todo mundo, para quem chegou depois. Esse trabalho foi desenvolvido em Porto Alegre, numa clínica de oncologia, mas surgiu assim, a diretora ligou para mim e disse assim, eu quero saber se tu quer fazer um trabalho de arte-terapia aqui com os nossos pacientes. E eu fui lá para conversar, né? Aí nós conversamos uns 3, 4 meses. Era uma insegurança deles lá para que me colocassem lá dentro. Era uma demora para fazer a contratação, porque foi contratado, né? Eles, inclusive, eu estava com empresa, era no nome de empresa, era toda uma situação de cuidado para não criar vínculo, aquelas coisas que a gente já conhece. Mas eu fui conversando com ela e fui vendo quantos limites eu teria nesse trabalho. E aí é que a gente começou a desenvolver as ideias, e foi assim, uns 4 meses depois que eu comecei realmente a trabalhar com os pacientes. Bom, aqui era a proposta, né? Ela me solicitou atender os pacientes, acalmar e animar e distraí-los, né? Mostrando o seu bem-estar nos momentos de aplicação, melhorando as condições, né? Porque ia ser na sala de quimioterapia. Então, vocês vão ver a imagem da sala e vocês vão ter noção do trabalho, como é que foi desenvolvido. Aí eu perguntei para ela, e se os cuidadores quisessem participar, né? E aí ela disse assim, fica a teu critério. Eu disse, bom, então vão. Então vão. E aí tinha uma quantidade de exigências quanto à esterilização, tá? Bom, eu tive que eu mesmo fazer isso, porque assim, eu comecei a fazer a proposta e a especificar o tipo de atividade que eu ia ter e colocar os materiais e mandei para ela ver, né? Ia ser passado para a equipe médica. A equipe médica disse que de maneira nenhuma, que não podia ter tesoura, não podia isso, não podia ter aquilo, não podia argila, não podia cola, não podia. Enfim, eu olhei e disse, mas o que eu vou poder então, né? Ela disse, olha, veja um material que tu possa esterilizar. Então, eu fui pensando, disse assim, bom, vou propor livro, que eu vi que tinha livros lá dentro, né? E vou propor lápis de cera, porque aí eu posso sair da sala, limpar, tinha que limpar um a um, esterilizar um a um, então eu ia para a sala de esterilização, esterilizava todos, então assim, eu tinha 2 caixas de material. Quando eu usava para 2 pacientes ou que as cores de um ou outro não pegasse, né? Que eu pudesse utilizar, eu atendia 3, senão eu atendia 2 ou às vezes um. Terminou aquelas 2 caixas de uso, eu saía e ia esterilizar para poder continuar o trabalho. Bom, daí eu disse assim, eu tive que conhecer a equipe de enfermagem, como é que era o funcionamento delas na sala de quimioterapia, receber treinamento, eu quero um treinamento assim, como é que eu devia me portar, como é que eu devia ser, como é que eu devia usar roupa, como é que eu as unhas cortadas, e enfim, umas coisas assim que eu já sabia tudo. Eu trabalhei na área de saúde do estado, então essas coisas para mim eram barbada, né? Eu nem pensei em ir para lá, né, com as unhas compridas ou coisa desse tipo, né? E aí, bom, eu recebi esse treinamento, né? Listei o material e encaminhamos para compra, né? E aí depois o resto eu já comentei com vocês. E esterilizar. Bom, essa era a sala. Então, se eu falasse com uma pessoa, as outras 2 estavam ouvindo. Né? Então, a minha ideia inicialmente, eu comecei, eu não tinha ainda segurança de que livros eu poderia utilizar, né? Fui conhecer um pouco melhor, né? Então eu chegava e oferecia uma imagem, um círculo, né, de mandala, né? E perguntava: você prefere história ou você preferiria desenhar mandala? Muitas queriam mandala, né? Mas aí vocês vão ver os desenhos. E olha só, a iluminação que eu tinha, ela era artificial e tinha luz natural também, né?
mas a luz era muito artificial porque tinha que ter um campo de iluminação excelente, porque elas trabalham com veia, né? E às vezes a paciente passa mal. Pode dar um choque, um choque, uma crise de alergia, assim, pá, na hora, assim, a pessoa começa a se sentir mal e começa a ficar vermelha, e a enfermagem tem que vir rápido e atuar. E tem outros que não têm sintoma e tem outros que têm, né? E aí depende muito da que nível de tratamento estão seguindo, né? Se é manutenção, se é recém as primeiras sessões, se já conhece, se é retorno de um tumor, cada uma tinha a sua história. Bom, aqui então, aí isso é o meu objetivo arte terapêutico no trabalho, né? Utilizar a técnica da contação de histórias e envolver o paciente com delicadeza e empatia, que isso não é nada de novo para as artes terapeutas, né? Estimular sua expressão plástica através de uma atividade orientada, deslocar o pensamento do paciente do aqui e agora. Eu comecei a pensar, mas o que eu vou ajudar, né? Não posso mobilizar coisas emocionais dessas pessoas que não sejam coisas boas. Que risco eu vou correr estimulando uma memória, né? Vai vir a próxima ou vai vir a antiga, né? Então, assim, de que forma isso vai ser mobilizado, né? Então, eu tinha muito cuidado na escolha dos livros e comecei a pesquisar no material que eu já tinha, porque eu trabalhei muito com esses livros na arte terapia e eles são excelentes, e aí eu disse, bom, é isso aí, por aí que eu vou tentar. Então, claro que a forma de orientar o trabalho seria logo já com um objetivo que não fosse acessar a tristeza, porque tristeza elas já tinham ali que chega, né? Elas e eles, porque tinha homens também, né? E causar a sensação de bem-estar, que isso a gente tinha que comprovar, né? Esse era o objetivo. Bom, o método, né? Quando eu chegava na sala, eu esclarecia as pessoas sobre o que era arte-terapia, pedia autorização para fazer isso com elas, né? E falava dos objetivos da direção do local, né? Que tinha me contratado para isso, para ajudá-las nesse momento que não é fácil, né? E a palavra câncer era proibida de dizer, que eu achava assim uma coisa muito estranha não poder falar a palavra, né? Que a gente é da palavra ser clara, né? Não, não podia dizer a palavra, seria uma lesão, seria um problema, seria uma patologia, não podia, mas câncer era proibido de dizer, nem a enfermagem podia dizer. Tá. Bom, então eu conduzia uma respiração orientada, oferecia os livros, eu tinha dois juntos, né? A pessoa podia escolher entre um e o outro, eu especificava, disse, olha, esse aqui a gente vai trabalhar a memória e esse aqui nós vamos trabalhar sonhos, né? E entregava uma prancheta, então assim, eu não tive condições de trabalhar com papel maior do que A4, não tinha mesa, né? Foi comprado prancheta para eu utilizar. Eu lia em voz alta, tipo contação de histórias, com entonação de voz, né? E dava orientação para atividade. Eu marcava o tempo, porque senão eu não ia conseguir atender, né? Eu tinha o meu horário e eu tinha tais pacientes naquele horário, né? Daí elas saíam e eu não podia mais atendê-las. Elas saíam na metade, às vezes, da sessão, né? Porque terminou a químio, a enfermagem vinha e mandava embora. Não existia nenhum parâmetro nesse tipo de coisa de poder dar continuidade, porque aquilo funciona desta forma, né? Hein, para mudar aquilo ali, nem pensar, né? Era uma coisa muito bem estabelecida já entre a equipe de enfermagem. Bom, então eu observava o desenho enquanto ela estava fazendo, e depois possibilitava que se ela quisesse falar, ela falasse, se ela quisesse escrever, ela escreveria. E aí a pessoa dialogava comigo sobre o seu trabalho, e eu saía, aí eu, claro que eu dialogava, eu trocava opiniões, questionava algumas coisas, a produção daquela imagem desta forma ou daquela forma, e aí ela dizia assim, eu tô parada agora, minha vida tá parada, né? Vocês vão ver depois nas imagens, vocês vão ver o que apareceu. E registrava depois a evolução do paciente em cada prontuário. Bom,
Essa paciente era uma paixão de pessoa, tá? Ela era de uma amorosidade, de uma tranquilidade, e ela já estava retornando, e era manutenção que ela estava fazendo. Então, ela já tinha curado, agora era só para dar um reforço, né? E então ela estava com outro ânimo, né? Mas ela acessou sempre as imagens, sempre imagens antigas, tá? E aqui os sonhos, né? Eu não cheguei a dar os sonhos para ela, porque ela pediu primeiro a mandala, e depois eu acessei as memórias, né? E ela traz a casa de infância dela, os bichinhos que existiam, era um tipo de um sítio, era uma chácara que ela morava, o piano que ela tinha na infância, que depois foi perdido, foi estragado e não deram valor, né, ela não levou dali. As flores que tinha, olha a força desse sol, né? Que coisa mais linda. E ela tinha perdido um filho, né? Aí ela me contou tudo e depois ela disse assim: Ai, muito grata. Sou muito grata a você por ter oferecido isso para mim. Eu gostei muito de lembrar. Então, foi, e aí ela terminou, ela disse assim: agora você pode levar esse desenho para você. Quer dizer, era bom que ela entregou para mim, né? Eu achei aquilo assim, fiquei muito feliz. Bom, aqui vocês vão ver que já vai aparecer outras coisas, né? Aqui ela lembrou da gravidez, lembrou do automóvel, carro, de flores, de leituras, né? De vegetação. E vocês vão começar a observar que o sol sempre vem com nuvens. Muito difícil que ele esteja solto. Então, aquela luz que eles querem, que eles querem, né? Ela tem ainda nevoeiro na frente, não está ainda com a boa visibilidade, ainda não tem clareza, né? Aqui o sol da vida, olha, mas ele está atrás das nuvens, né? E embaixo lembrou da bicicleta, tinha um laguinho na infância, mas de novo a nuvem na frente. Aqui são as caixas de memórias desse livro, né? Não sei se vocês conhecem o livro, eu vou contar só rapidamente a história deste livro, porque é do Guilherme Arantes do Nascimento, não sei o que, é um nome bem comprido, né? Que é o título do livro. É a história de um menino que passa a morar do lado de uma casa de idosos e pergunta para os pais: o que a dona Antônia tem? Ah, diz o pai, ela perdeu a memória. E ele se preocupa com a dona Antônia. Ele vai, pega uma caixinha e bota dentro uma medalha que era que foi que ele ganhou no futebol, bota uns ovinhos quentinhos da galinha, foi lá na galinha, pegou e colocou na caixinha, coloca um brinquedo de uma marionete que ele brincava com a irmã e a bola. E vai visitar a Dona Antônia e vai passando para ela um a um aquelas coisas para ela buscar a memória, afinal de contas era a memória dele, né? Tá? Quer estimular a memória dela. E ela pega aquela medalha e diz assim: ah, meu Deus, esse era meu irmão que estava na guerra. Lembrou da dor, né? A memória longa. Ah, isso eu brincava com a minha irmãzinha. Pega a marionete, dá umas e ria. Ah, eu brincava isso com a minha irmã. Ela dava risadas. Aí os ovos. Aí ele disse assim: nossa, que coisa maravilhosa que você trouxe para mim, esse calorzinho, esse ovo e tal. E lembra da infância dela mais coisas. E aí, quando ele chega da bola, e aí eles jogaram a bola um para o outro, lembrando todas essas emoções que eles já tinham vivido juntas, e ela recuperou então essa memória. Eu conto essa história no congresso, eu contei e choro porque ela me emociona muito ao ler, né? Mas aí, então assim, qual era a tarefa que eles tinham? Eu contava a história e olhava para eles e assim, bom, qual seria a caixa de suas memórias? Não que eles tivessem que deixar memória porque podem morrer, nada disso, né? Não, que memórias você gostaria de ter em sua caixa? Sempre, assim, raramente foi que não foi família. Eram as lembranças dos filhos, do marido, né?
as lembranças da família com os irmãos, a lembrança de coisas com a mãe, às vezes acessava problemas com a mãe, né? Mas acessava, né? A família. E desenhavam sempre coisas assim. Olha aqui embaixo à direita, né? Então tem a casa que morava. Me desculpa, ninguém sabe desenhar, mas eles se expressam, né? Na parte de cima, onde tem essa caixa cor-de-rosa, foi um homem. Ele botou a bicicleta, o caminhão que ele trabalhava e a casa dele onde ele morou, né? E embaixo também tem pássaros, pássaros a galinho, pássaro, livros, né? Lembravam coisas também desse tipo. Bom, aqui foi a mandala, né? Eu expliquei o que era uma mandala, que ela ajudava a gente a ter um equilíbrio nas nossas emoções e que poderia ajudá-los, então, que eles desenhassem o que quisessem. Bom, essa primeira à esquerda aqui era uma pessoa mais leve, sim, não estava angustiada com o tratamento, estava fazendo numa boa, estava bem tranquila, né? Essa da direita aqui já era outra situação, mas ela estava fazendo químio, tá? Olha a imagem que parece da radiação, né? Esse movimento, né? Espiral. À esquerda embaixo, que tem esses quatro elementos circulares, círculos, né? Ela tinha feito 4 sessões de quimioterapia. Ela era psicóloga, olhou para mim e disse assim: é claro que isso aqui são as minhas 4 sessões de quimioterapia. Ela mesmo já tinha noção, né? E essa ela levou o desenho, então, assim, porque ela ia continuar pensando nesse assunto, né? Porque ela nunca tinha feito mandala, tinha gostado muito. A direita era uma cuidadora, tá? Ela desenhou a árvore da vida, e a esquerda e a direita em marrom são 2 caminhos. O caminho da esquerda tem espinhos, mas o que ela vai seguir a partir de agora é o que não tem espinhos. Então, assim, ela é cuidadora, mas ela também tem um sol com nuvens, né? Mas ela traz a lua, mas as nuvens aparecem inclusive em quem cuida, porque o sofrimento também está ali. Bom, aqui as pessoas acham que estão paradas na vida, né? E elas desenham essas coisas aqui, né? Essas duas da esquerda são mulheres. Aí eu disse assim, bom, por que tu acha que tu tá parada? O que parece esse teu desenho? Nossa, uma bola. E a bola é parada? Não, pode jogar. Então, pode jogar. Então, assim, trabalhar o simbólico que elas traziam através da imagem gerava um pensamento mais produtivo para elas, né? Para entender o momento. E em cima, a roda. Nossa, a roda. Eu disse, o que a roda faz? Roda. Pois é, então. Vê lá se tu não está rodando, né? E o da direita, os homens sempre tiveram muita rigidez, né? Foram poucos que quiseram fazer desenhos, porque eles nunca sabiam nada, né? E aqui ele escreveu como celular da sociedade, mas era o pilar da sociedade que ele queria me dizer, né? Ele escreveu celular por engano. E a família, amor, valores, os princípios, né? Então ele disse que a família era a célula da sociedade, né? A célula, e que a família, o amor, os valores eram os princípios, os pilares da sociedade. Então, assim, ele traz outro família de outra forma, né? Olhem aqui, essa da esquerda acima era uma pessoa que falava sem parar. Ansiosa, ansiosa, ansiosa. Eu fui conversar com ela. Quem disse que ela queria alguma coisa? Ela não queria nem saber. Eu não quero nada disso, eu não quero isso, não quero aquilo. Eu disse assim, não, tu pode fazer o desenho que tu quiser. Posso fazer, mas eu vou fazer um desenho, tu nem vai gostar. Eu disse, mas não se trata de gostar, né? Eu disse, tu faz o que tu quiseres, né? E olha o que ela fez. Bom, como pelo comportamento dela rígido, tá? E a ansiedade altíssima que eu achei, fui conversar com a psicóloga, que tem psicóloga lá na clínica, né? E eu disse, olha, estou preocupada com essa paciente. Ela deve estar com alguma dificuldade muito grande, um sofrimento muito intenso.
E eu queria saber se eu estou acertando mesmo essa minha avaliação. Ela disse, não, é exatamente isso mesmo. Eu disse, bom, então tu já sabe que te passei a informação, né? Bom, embaixo é um homem, né? Ele não, ele quis desenhar, eu disse, o senhor desenha o que o senhor quiser da sua memória, mas se o senhor quiser usar mandala, o círculo da mandala pode desenhar dentro. Ele desenhou isso e olhou para mim e disse assim, não parece, mas é um cavalo. Eu disse, não, parece, parece um aquele animal que tem a agora eu não me lembro do nome, aquele das fadas, né? Que tá sem volume, graça. Unicórnio. Uniforme, exatamente. E, e aí ele começou a conversar e começou a me contar como ele andava a cavalo, como ele gostava, a vida toda dele, os traumas que ele teve com a mãe. Falou um monte. E também foi um outro que me agradeceu depois. A direita, a de cima, ela só desenhou isso e não quis mais nada, tá? Ela desenhou nuvens lá atrás, ó, também, né? E as cores eram assim, um usava e oferecia se quisessem aquelas cores, então as cores também dependiam, né, do que tinha de material ali. Agora, os tons de papel, tá? As imagens não ficaram muito boas. Por quê? Primeiro, não se tinha a qualidade desse celular que nem agora. Outra coisa, a iluminação não me ajudava. A pressa que eu tinha que terminar para sair fora da sala, né? Então, às vezes, eu não dava tempo de eu conferir se a imagem estava boa ou não estava. E eu chegava para eles e dizia assim: querem levar? Podem levar, porque eu não queria. Se eles sentissem necessidade, imagina, eles estão fazendo uma quimioterapia, sem necessidade de levar, leva. Quem sabe não vai dar um bem-estar em casa, né? Eu disse, então eu deixei em aberto isso, eu só fiquei com a quem quis me entregar. E embaixo vocês podem observar, né? Tem estrelas, tem sol, tem lua, mas tem nuvem de novo. Essa aqui é uma cuidadora, né? Ela falou pouco, me entregou, trabalhou bastante, desenhou, e aí ela mais me esclareceu assim, os meus pássaros eu errei o bico, né? Mas olha a sensação que nos dá, né? Que ele está acompanhando o movimento dos pássaros no céu, né? Para mim dá, né? São pássaros que estão indo embora, né? E aí a gente poderia absorver muito mais conhecimento em cima, mas não se tem tempo, né? Vocês vejam, ela conseguiu ter flores numa árvore que foi tão podada assim, né? São essas coisas assim. Ela lê livros, né? Então, os cuidadores, quando era mulher, era mais fácil a gente entender que fosse uma cuidadora. Então, tinha irmã, tinha filha, tinha esposa, tinha mulher, uma cuidadora mesmo que era profissional, né? E tinha homens que vinham, porque às vezes muitos vinham de outra cidade, né? E de outra cidade eles tinham, eles eram às vezes não tinham vínculo com a pessoa, era apenas um motorista da prefeitura que tinha trazido para fazer o tratamento. Então, não tinha relação nenhuma com o paciente, não queriam, enfim, eu deixava e passava, né? Não me preocupava tanto assim. Bom, então, o cuidador, né? As falas que eles tinham, né? Na minha caixa de memórias, eu colocaria tudo que eu já vi, passei de positivo e de felicidade que já vivi. Minha história de vida, meus pais, meus avós, enfim, tudo de bom da minha história que eu trago na minha bagagem. Hoje guardaria nesta caixa o nascimento do meu filho, nascimentos dos meus netos. Tudo isto feliz expulsaria o que eu vivencio hoje. Vê, é a esposa que está vendo o marido fazer químio, né? Gostei muito, muito obrigada e me deu o desenho de presente. A outra é uma cuidadora familiar, também esposa, né?
e o marido estava com câncer uma lesão, ó, aqui saiu lesão, né? Vias biliares, né? Na minha caixa de memórias eu poria aliança de esmeraldas que minha mãe me deu, minha mãe deu para a irmã e aí tia me deu porque eu gostava muito. Então ela me contou que a mãe gostava, ela gostava muito, ela gostava tanto daquela aliança da mãe, ela pedia para a mãe dá para outra irmã. A foto do filho e do marido, as festas de família, o churrasco, que ela me contou como é que eram as festas e contou a alegria e tal. Meus livros espíritas, as festas de Natal, e gostei muito, foi muito bom lembrar, né? Aí você vê assim que aí eu consegui ajudar muitas esposas daí, né? As esposas e filhas que acompanhavam, né? Isso me deu muita alegria, porque a gente sabe que o cuidador bem, eu, né, acredito, cuidador bem, cuida melhor, né? Então, vamos lá, vamos ver os resultados que eu marquei. A técnica possibilitou comunicação, conhecimento, identificação, pertencimento, libertação, emancipação dos limites de espaço e tempo, crescimento interior e maior consciência. O encontro de emoções profundas e de memórias afetivas ocorreu ao se ampliar o imaginário e potenciais simbólicos do paciente e direcionou ao singular aquilo que a palavra não diz. E a contação de histórias com desenho demonstrou ser arte terapêutica, né? Aqui ficou repetido. A qualidade textual e de ilustração dos livros demonstraram experiência literária. Por quê? Porque quanto mais vocês conhecem os livros, mais vocês começam a perceber o valor que eles têm para a arte terapia, né? Assim como a Graça, né, que trouxe o Guimarães Rosa, né? É a leitura que traz essas informações para a gente. E importante quanto aos objetivos. Ocorreu o encontro de emoções profundas e de memórias afetivas, ampliação do imaginário e de potenciais simbólicos do paciente, direcionou ao singular que a palavra não diz. É o que, reforçando o que estava falado. Bom, as considerações finais, então. É possível concluir que a atividade escolhida auxiliou o paciente, deslocou seu pensamento do momento da químio, reativou momentos vividos de afeto com a família, com atividades prazerosas, com lembranças de sua infância e davam conta, alguns se davam conta que tinham perdoado a mãe e não tinham percebido. Olha, eu levo flores para ela toda vez que eu vou visitar. Ele disse, devo ter perdoado então, né? A técnica não demonstrou ser arte terapêutica e cumpriu com os objetivos da direção. Aí é só para dar um encerramento, né? É o do Bispo Tutu, que sobre contar histórias é um modo como resgatamos nossa dignidade após sofrer algum dano, e o modo como começamos a recuperar o que nos foi tomado e a compreender e extrair sentido de nossa ferida. Aqui tem as referências, né, dos livros, e eu queria passar para vocês rapidinho as imagens do livro do Catador de Sonhos, se vocês quiserem. Daí eu passo agora no... Agora eu saio, né? Stop. Agora tu abre o outro arquivo, Marilice, do livro. Eu tinha aberto os dois antes e não aparecia nunca, só aparece um, né? Bom, a história então é o catador de pensamentos e seu senhor Rabuja, tá? Ele passa todos os dias catando pensamentos da cidade, né? E movimenta-se sem ter pressa e vai juntando os pensamentos das pessoas. Ele passa na janela dessa moça, que é quem conta a história, né? E sempre o cumprimenta. E, ele sempre se despede sorridente e vai embora com seu passo arrastado. Bom, aqui ele está coletando os sonhos da cidade. Ele fica recolhendo todos eles. Não está aparecendo o teu livro. Outros... Não? Não, Peraí. Eu tenho que fechar esse aqui. Peraí.
Nós estamos quase no tempo, Marilice. Tá, é rapidinho. Agora eu vou passar só correndo para as pessoas terem uma noção do valor desse livro, né? Bom, é aqui eu já passei aqui. Ele está recolhendo Mas os não pensamentos. aparece para nós. Por quê? Não sei. Vou voltar lá então. Entrou agora? Agora Agora entrou sim. tua tela. Uhum. Tá, então olha aqui. Aqui ele está na cidade. Aqui ele passa pela janela da moça. Quem conta a história é ela. Aqui ele está recolhendo os sonhos da cidade, os pensamentos de todas as pessoas, sonhos de outras coisas. Chega em casa, ele coloca tudo para selecioná-los em cima de um tapete no chão. E aqui ele seleciona os afetivos, os acanhados de um lado, os belos, os blasfemos. Ele vai separando tudo em ordem alfabética. Eu achei incrível, porque ele mistura de tudo, né? Os belos e os blasfemos. Tá. Depois ele vai tomar um chá, descansa. De manhã ele recolhe todos os sonhos de novo e leva para o jardim e planta no chão, numa área do jardim dele. Depois, isso aí que nasce. São as flores todas essas, de tudo que é cor e tipo espécie. Aí ele busca uma cadeira e fica sentado olhando até o final da tarde, porque no final da tarde elas vão subir para o céu, todas elas, como se fosse uma nuvem colorida de poeira. E aí, no dia seguinte, começa tudo de novo, né? E aí ele volta para o trabalho dele. Quem diria, né, que teria em cada cidade a gente teria um senhor Rabuja coletando os nossos pensamentos. Então é claro que é um livro para mim encantador, né? Dá para trabalhar com ele de muitas formas, mas aí a questão da memória, né? E, enfim, do trabalho feito com eles foi esse. É isso, gente. Muito obrigada.